A coletiva aconteceu na Casa Episcopal. A imprensa local marcou presença para ouvir o bispo da Diocese de Coroatá e também presidente do Nordeste 5 da CNBB, Dom Sebastião Bandeira, que durante 22 dias participou do Sínodo da Amazônia no Vaticano. O encontro reuniu todos os bispos da Amazônia Legal no Brasil, além de convidados. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, participou das discussões. Dom Sebastião Bandeira começou a entrevista falando do objetivo do Sínodo da Amazônia. O que é o Sínodo? O Sínodo é um acontecimento na Igreja onde os bispos e os demais participantes oferecem ao Papa sugestões para um determinado tema. Este sínodo foi um sínodo especial porque foi para a Amazônia. E a Amazônia, que compreende 9 países da América Latina e também no Brasil, abrange 9 estados, entre os quais o nosso estado do Maranhão, que faz parte da Amazônia Legal. O Papa quis chamar a atenção da situação séria e preocupante que passa a humanidade, essa mudança climática. É um tema que interessa a todos os países do mundo. Tivemos há pouco tempo a Conferência de Paris, em 2015, onde falava sobre esse tema. E quando o ministro francês diz, olha, devemos estar atento porque pode ser já tarde demais. Esse tema mexe muito com o nosso país. Por isso que nós vimos que várias autoridades brasileiras se posicionaram, uns a favor, outros contra o sínodo. Dom Sebastião disse também que no período várias manifestações aconteceram em Roma, dando apoio à preservação da Amazônia. Durante o sínodo, haviam tantas manifestações em Roma, vigílias, vias sacras, celebrações, dando apoio a essa iniciativa. Inclusive tivemos um encontro chamado Pacto das Catacumbas, onde bispos, leigos e sacerdotes fizeram um acordo, um compromisso de uma igreja que defende a natureza, recordando o acontecimento do Vaticano II, quando os bispos, assim, naquela época, também estiveram fazendo esse pacto. Dom Sebastião falou da aprovação de um documento que relata as dificuldades do povo. Este documento foi entregue ao Papa Francisco. Nós aprovamos um documento onde apresentamos ao Papa a necessidade de ser ouvida a voz dos pobres, o clamor da Amazônia e a voz da terra, o clamor da terra. A nossa Amazônia tem muitos clamores. Ela está sendo ameaçada, esse coração biológico do planeta, como diz o documento. Essa beleza que Deus nos deu, ela está sendo ferida, ela está sendo ameaçada por grandes projetos que levam ao desmatamento, que levam a poluir nossos rios, que levam a destruir nossas florestas e a atingir a vida da população da Amazônia, que é muito complexa. Respondendo aos jornalistas, Dom Sebastião falou do tema do Sínodo da Amazônia, que chama a atenção pelos novos caminhos de evangelização. O documento, ele apresenta a necessidade de uma conversão integral. Isto é, cada um de nós deve, a partir da pessoa de Jesus, mudar de mentalidade, viver o seu batismo de maneira muito concreta. Os católicos têm que ter mais
empenho, tem que ter mais paixão pelo anúncio do Evangelho, tem que estar mais presente na vida das nossas comunidades. Os leigos têm um papel importante, por isso que foi pensada a necessidade de repensar os ministérios da igreja. Falou também da liberação da Igreja Católica para que homens casados e mulheres possam celebrar missas. Esse sínodo foi muito importante por isso, porque embora tenha sido para uma região do planeta, mas essas propostas que foram apresentadas, com certeza, elas vão influenciar futuramente na igreja toda. O Papa Francisco, quando esteve no Rio de Janeiro, ele falou para nós bispos o seguinte: olhe, a Amazônia é um teste de prova para a igreja e para a sociedade. E nós, bispos da Amazônia, estávamos conscientes que agora era a hora. Agora existe um clima favorável da igreja dar um passo. Mas, com certeza, essas decisões elas vão influenciar no futuro da igreja em outros países que têm as mesmas situações da Amazônia. No mês de agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro disse em uma entrevista que pretende legalizar garimpos em terras indígenas. Perguntado sobre isso, Dom Sebastião falou que a preocupação é muito grande. É gravíssima essa afirmação e preocupa muito a igreja, porque nós sabemos que os direitos dos povos indígenas foi assegurado na Constituição. As terras indígenas, elas são propriedades da União, mas os povos indígenas têm seus direitos assegurados, porque para o povo indígena a terra é muito mais do que simplesmente um espaço físico. É um território onde ele vive a sua fé, sua cultura, suas tradições. Então, querer realmente não respeitar um direito assegurado na Constituição, isso cria espaço para outros abusos de autoridade no nosso país. O bispo também falou sobre os conflitos e ameaças que os índios vêm sofrendo e disse que o atentado que aconteceu com o líder e um índio que acabou morto na reserva de Araribóia, no Maranhão, já era esperado. Para nós foi uma tristeza ao chegarmos aqui no Maranhão, cheios de entusiasmo do sínodo, e depararmos com esse fato muito concreto da destruição da vida de um guardião da floresta, cuja expressão está registrada no sínodo. O sínodo valoriza os guardiões da floresta, os indígenas como os guardiões da floresta, quer dizer, uma iniciativa muito simples, mas muito importante, valorizar o próprio indígena para proteger a floresta. Agora, não se esperava que fosse tão rápida essa agressão aos povos indígenas. Mas a gente sabe que esse problema é crônico. Esse problema no Maranhão, enquanto as terras não forem demarcadas, enquanto não for realmente cumprido o direito dos povos indígenas, vai haver conflito. Perguntado sobre opositores ao sínodo, Dom Sebastião disse que grupos de dentro da igreja se manifestaram contrário ao evento. Por incrível que pareça, além dos políticos que você já falou aqui no Brasil, infelizmente, grupos dentro da própria Igreja Católica. E, em geral, leigos que têm uma visão bastante conservadora da igreja. Eu acredito que, com certeza, esses cristãos também têm uma ajuda de quem está interessado no modelo de desenvolvimento
que olha muito o econômico e que, durante o sínodo, esses grupos falaram coisas que não eram verdadeiras. Esses grupos, essas redes sociais, elas criaram fatos acidentais para gerar tanta confusão, e muitas pessoas pensaram ruim do sínodo a partir dessas notícias que saíram de pessoas também dentro da própria igreja e que falavam em nome da sua fé, em nome de amor à igreja, mas na realidade estavam fazendo um mal muito grande, porque não estavam falando a verdade. Durante o encontro, o bispo da diocese, em alguns momentos, esteve com o Papa Francisco. Em um deles, chegou a lhe presentear. Em primeiro lugar, eu tenho muito cuidado de não ser muito pesado às pessoas. O Papa, ele estava tão perto de nós, mas nós éramos quase 300 pessoas ali. Todos queriam falar com o Papa, cumprimentar, e eu tive a oportunidade de estar perto do Papa, cumprimentá-lo 3 vezes. A primeira, quando entrei lá para o lugar do sínodo, ele me cumprimentou. A segunda, quando entreguei presentes de pessoas aqui de Coroatá que mandaram para o Papa, e eu fiz questão de entregar e dizer: junto com esse presente está a saudação do povo da Diocese de Coroatá. Depois estivemos todos os bispos do Maranhão juntos com o Papa, e ali, mais uma vez, eu disse: Santo Padre, rezo pela sua saúde, que o Senhor possa continuar. E ele disse assim: e o Senhor reze também por mim. Então, são momentos rápidos, mas que marcam a nossa vida, que a gente nunca vai mais esquecer aquela simplicidade e aquela sabedoria do Papa Francisco. No final, o bispo agradeceu a todos que estavam presentes na coletiva. Neste momento, eu quero agradecer profundamente esse gesto, essa atitude da pastoral da comunicação, a PASCOM, da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Coroatá, que convidou a vocês que vieram nos alegrar com a vossa presença.